Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, nós estamos numa farinheira muito antiga, eu achei até que ela não existia mais, porque há quanto tempo que chamaram a gente, né? Ai, amor, um negócio me ferrou aqui por cima. Acho que é mutuca, né, que tem aqui, tem umas mutuconas aqui, gente. Ferrou? É, ferrou por cima da calça ainda. Vem aqui, ó. Nós estamos aqui numa farinheira muito antiga, onde também aconteceu uma tragédia muito grande nesse local. Né? O dono da farinheira, então, era um homem bem de vida, né? E era já um senhor de idade. E ele tinha 3 filhos. 2 dos filhos ajudavam aqui na farinheira, né? E eles colocaram aqui várias mulheres para trabalhar. Então, as mulheres da redondeza gostavam de trabalhar aqui naquele tempo, gente, era muito difícil um trabalho. Muitas vezes trabalhava por dia na roça, e aqui era melhor, porque pelo menos aqui era coberto, não estava trabalhando no sol, né? E ele pagava por mês para essas mulheres. E a farinheira foi crescendo e foi, né? E ele já levando muitos sacos de farinha para a cidade. E como ele era um homem já bem de vida, né? E os filhos dele começou a tomar conta, porque ele já era um senhor, os 2 filhos dele, diz que muito bonitos os filhos dele, todos os filhos dele eram bonitos, né? Muito cobiçado. Mas um já era casado e 2 solteiros era o que ajudava ele, que tomava conta aqui da farinheira. E uma família, na verdade, que trabalhava para ele, e essa mulher trabalhava aqui na farinheira. Só que o homem não queria que a mulher trabalhasse na farinheira, mas ela queria ganhar o dinheiro dela. Então acabou convencendo ele e ela veio trabalhar aqui na farinheira. E ela sabe como é que é, né, gente? As mulheradas se reuniam aqui, era só mulher que trabalhava aqui, e elas se reuniam aqui e falavam do filho, né, do patrão, dos filhos do patrão, que quando ele vinha aqui, elas ficavam tudo, né, eram mulheres casadas, mas quando via o rapaz, falava que eles eram muito bonitos, brincava entre elas, né, lá em casa, não sei o quê, aquelas brincadeiras, né, que eles eram muito bonitos. E um dia, esse homem que não queria que a mulher trabalhasse, né, que ele já era um homem muito ciumento, ela saiu e ficou conversando com um dos filhos ali fora, né, do dono, um dos donos aqui. E ela ficou conversando lá fora com eles, com um deles, né, e ele viu de longe, e ele ficou reparando, né, não sei o que ela estava conversando com ele, mas que só estava conversando com ele, né, e ela seguiu. Diz que ela desceu assim na beirada da farinheira e foi embora. Chegou em casa, o homem, infelizmente, com cego de ciúmes, ele falou que não veio ali fazer nada, porque era patrão dele também, né? Ele trabalhava com o trator. E aí ele acabou aí a agredir ela. Ela chegou no outro dia, né? Com o olho inchado, chegou com o braço machucado e falou que tinha caído. Mas logo as mulheres achou estranho, porque ela já reclamava do marido, ela já falava mal do marido, que o marido era ciumento, que muita coisa, né? Ela podia conversar com ninguém, mas ela reclamou para as mulheres, e as mulheres falaram assim, olha, eu acho que isso aí é outra coisa. Até que conseguiram arrancar dela e ela pegou e falou, olha, foi só porque eu conversei com fulano ali fora, né? Que era um dos donos. E ele viu, porque ele tinha passado o trator embaixo, ele viu, e quando eu cheguei em casa, ele ficou me culpando, me chamando de tudo quanto é nome, falando que eu era sem vergonha, que não valia nada, que um monte de coisa. E eu não reagi, porque não podia reagir, se eu fosse falar qualquer coisa era pior. Mas mesmo assim não adiantou nada, eu fiquei quieta e ele veio e fez isso comigo, né? E eu fiquei assim, extremamente abalada com o que ele fez comigo, porque ainda
Ele já havia feito outras coisas, mas dessa maneira não. Ele tá ficando cada vez pior, falou para as mulheres, né? E aí elas voltaram a trabalhar, estavam trabalhando, e ela voltava para casa e ele falava que não queria mais que ela viesse trabalhar. E ela falou para ele que ela nunca mais ia conversar com esse rapaz. Ela falou de jamais, só quando ele chegar lá e conversar com todo mundo, ou dar uma ordem pra gente fazer alguma coisa, mas eu não vou mais, nunca mais, nem bom dia eu dou pra ele. Só me deixa em paz para fazer meu trabalho e ganhar meu dinheirinho. Eu ajudo você também, né? Eu vou ganhar o dinheirinho lá, ajudo você em casa. Então, por favor, e pediu. Aí ele deixou ainda, ela veio trabalhar. E um dia ele veio sondar. Ele chegou, escondeu no cantinho da farinheira e ficou sondando as mulheres. Porque ele sabia que os rapazes, tinha hora que ele vinha aqui para poder olhar, saber como que estava, né, a farinheira, estava todo mundo trabalhando. Aí ele ficou quietinho, escondido. Aí ele veio, quando saiu, as mulheres, ei, lá em casa, e não sei o quê. Aí ela falou, olha, eu já estou escaldada disso aí, ela falou, né? Porque depois da surra que eu levei, e eu apenas estava conversando com ele, mas eu acho que meu marido fez isso porque o homem é bonito demais, né? O homem é bonito, por isso, né? Ele não chega nem perto dele. Aí as mulheres ali começaram, se eu fosse você, eu separava dele, um homem nojento, um homem... Pra que você ficar com um homem desse? Começou a falar um monte de coisa pra ela, falou assim, foge desse homem sem vergonha, homem canalha, homem... Começou a falar um monte de coisa dele. Ele entrou dentro da farinheira, sem dó, estava entendeu? E primeiro umas ele disparou, outras desferiu de golpes e... é tão difícil falar aqui na internet, né, gente? Que nem muita gente fala. Rose, tanta gente fala, porque você não pode falar. Como eu disse, né? Meu canal tem restrição devido quando eu perdi meu canal. Gente nova chegando e perguntando. É devido às restrições que eu tenho quando eu perdi o canal e colocaram uma live, né? De criptomoedas. Eu consegui meu canal de volta, consegui provar que é meu, mas a restrição não saiu. Então tem palavras que eu não posso falar. É isso. Estou explicando porque tem muita gente perguntando. Eu sei que a maioria que está aqui desde o começo já sabe toda essa história, eu não preciso mais falar. Mas as pessoas novas continuam perguntando e a gente tem que falar, tem que saber o que está acontecendo, né? E ele fez isso e fugiu, entendeu? Fugiu, desapareceu esse homem. Duas das mulheres, eu não sei quantas eram, né? A gente sabe do relato, mas não sabe quantas eram. Eu sei que duas conseguiu sobreviver, mas a esposa dele e outras que estavam aqui acabou falecendo. E ele desapareceu. E essas duas mulheres que contou o que aconteceu, né, o que havia acontecido, o que ele já estava fazendo com ela. E fizeram as buscas, mas parece que ele se preveniu para fazer isso. Quando ele veio sondar, ele já veio ou ele havia sondado outras vezes, né? A gente não sabe. Só sabe que ele entrou e ele falou que estava escutando tudo, já gritou falando. Eu escutei tudo que vocês falou e foi fazendo o estrago que ele fez, né? E aí ele desapareceu e depois de 8 anos encontraram ele em Mato Grosso, ele já tinha feito outra família. E essa mulher, aí quando em confronto com a polícia, ele acabou perdendo a vida, né? E a mulher que estava com ele falou que era escravizada por ele, que agradeceu a polícia por a polícia ter feito aquilo. É meu marido, mas eu agradeço. Eu não aguentava mais viver com ele. E ela nem sabia, diz ela que ela nunca passou pela cabeça dela que ele havia feito isso com várias mulheres ainda, mulheres que não tinham nada a ver com ela estava dando conselho, sabe? Porque sabia que ele não prestava e ele pegou e entrou e fez isso com as mulheres. Eu não sei quantas eram que acabou falecendo, eu sei que entre elas a esposa dele não sobreviveu. E veio a óbito e as outras, né? As duas que sobreviveram, uma ainda ficou com problema na coluna, né? A outra que ficou bem, mas uma delas ficou com problema na coluna. Eu não sei se acabou pegando na coluna, né? E acabou ficando em cadeira de roda. E elas relataram
porque elas vinham trabalhar aqui e ele vinha aqui fazer um negócio desse. Tudo por ciúmes. Então isso é uma doença, tá, gente? O ciúme, quando ele é assim, é doença. É, sei lá, o encosto do trem ruim. Vamos falar assim, né? Que não é normal isso aí. E as pessoas falam que depois disso aqui, né, que não deu mais para funcionar mais a farinheira, porque a tragédia foi grande, né? O chão, isso aqui foi lavado de vermelho, então não conseguia mais trabalhar aqui. E escutam vozes como se tivesse várias mulheres conversando. E olha para vocês verem que isso aqui está abandonado no meio do nada. Mas as pessoas nem se envolvem em vir aqui, por causa que tem medo desse lugar. A gente vai passar o K2 e dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui e oferecer ajuda. Se realmente tem espírito aqui, nós vamos oferecer ajuda, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Que Deus retribua para vocês com muitas, muitas bênçãos. Prospere a vida de vocês imensamente em nome de Jesus. Vamos ligar o K2. A gente vai passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Tem um buraco aqui, né? Talvez era fogo, né, que eles faziam aqui. Aí tá dando sinal, isso mesmo. O sol tá quente. Tá quente, gente, tá ruim até aqui. Não sei se dá pra ver por causa da flecha, as flechas de luz, né, amor? Ó, mas deu sinal. Bora já pegar o Spirit Box e já iniciar, amor. Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim. Falou 2 vezes. Voz de mulher. Pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui como anja mentora para lhe ajudar. Pode dizer seu nome para nós? Vera. Eu. Vera. Vera, você pode dizer para mim se tem mais espírito aqui? Não sei se é você mesmo que está respondendo, parece ter outro espírito falando. Tem mais espírito aqui? Sim. Então tem mais espíritos aqui. Vera, e você pode responder para nós? Para esses espíritos? Porque se todos os espíritos começarem a falar, eu não vou conseguir entender. Então, se você puder responder para nós, se você é uma das mulheres que foi tirada a vida nesse local? Marido? Eu não entendi. Você... Foi seu marido que fez isso aqui? Acabou fazendo isso com essas mulheres? Foi. Peraí, Vera, então você é a esposa do homem que fez tudo isso aqui, que
chegou aqui, eu não posso falar as palavras, gente, mas entendeu? Todas essas mulheres, que a gente não sabe quantas são que faleceu, sabe que 2 ficou com vida e quantos espíritos tem aqui? Seis. 6. Tem 6 espíritos aqui, tudo mulher. Isso. Então foram mesmo as mulheres que foram, né? Ô Vera, sofro. E a gente está aqui para ajudar. E nós vamos ajudar todos os espíritos que estão aqui, tá? A gente ficou sabendo o que aconteceu aqui. Ô Vera, esse homem, esse seu marido, né? Ele já havia dado sinal que que poderia fazer uma coisa dessa? Não. Então você achava que ele não tinha coragem jamais de fazer o que ele fez aqui. Você confiava nele. Sim. Sim, então você confiava nele. Porque você amava ele, né? Porque para aguentar um homem que, pelo que a gente ficou sabendo, né? Que essas mulheres contou, que a sobrevivente, né? Que ficou viva, contou que você chegava aqui com manchas, né? Então, que ele fazia. Como que você aguentava tudo isso? Medo. Ah, você tinha medo dele. Duro viver com uma pessoa com medo, né? Muito difícil isso. Hoje, isso aqui, gente, aconteceu em 1978. Então, que a gente ficou sabendo, né? Que foi nesse ano e que hoje continua. Esses homens que têm esses problemas acabando aí com as mulheres, infelizmente. Eu sinto muito, você era uma mulher trabalhadeira, né, que se esforçava muito e acabou ficando, aguentando tudo aquilo de medo dele. Ele tinha prometido para você que se você fizesse alguma coisa, que ele tiraria a sua vida. Sim. Sim. Ah, então ele já tinha prometido. Mas você achou que não. Porque, na verdade, pelo que eu sei, você nunca traiu ele, né? Não. Por isso. Então, por isso que você tinha certeza que ele não ia fazer isso com você. Porque você não havia e não tinha intenção de trair. Então, e ele fez isso não só com você, mas com outras mães de família. Eu sinto muito, de todo o meu coração, né, por essas mulheres estarem aqui sofrendo. E você aí falando por elas, eram todas mulheres trabalhadeiras, né? Era. Então, estavam aqui trabalhando. E infelizmente aconteceu tudo isso. Eu fiquei muito sentida quando eu fiquei sabendo de todo esse relato, né? E eu pensei, por que não ir lá, se essas mulheres ficaram lá, né? Os espíritos, é lógico, né, gente? Modo de falar. Se espíritos estiverem lá, como eles falam, que escutam, como se tivesse ainda a farinheira aqui e as mulheres conversando. E por isso tem medo de chegar até esse local. E quando as pessoas falam, eu tenho medo, eu não vou lá de jeito nenhum, tem espírito, né? Precisa de ajuda.
Vera, você tinha filhos com ele? Não, você não tinha. Nossa, ainda bem. Depois de 8 anos, Vera, encontraram ele em Mato Grosso. Diz que ele estava bem barbudo, estava totalmente diferente, mas conseguiram encontrar. Parece que foi uma denúncia anônima. E a mulher dele disse que não sabia disso e num confronto com a polícia ele acabou falecendo. E a mulher dele agradeceu a polícia porque ela não aguentava mais sofrer e ela já tinha 2 filhos com ele. Ela disse que ela sofria e os filhos também. E ela conseguiu ficar livre, né? Ainda bem que a polícia conseguiu encontrar ele com essa denúncia anônima. Eu não sei se alguém reconheceu ou se ele acabou comentando com alguém, né? Porque diz que ele bebia muito. E essa pessoa veio denunciar ele. Olha, eu sinto muito por todos os espíritos que estão aqui. É do fundo do meu coração que eu falo para vocês. Se vocês todas têm arrependimento de algo que fez, que era errado, e vocês têm arrependimento. Sim. Isso. Eu sei que todas, são todas, né? Né, Vera? Todas elas. Isso é que é importante, tá? E também eu pergunto para todos vocês se vocês querem pedir perdão para Deus. Foram todas, né? Todas que pediram perdão. E a gente fica feliz, tá bom? Agora, uma pergunta que é difícil e que se vocês não conseguirem isso, eu também não consigo ajudar, tá? Se vocês perdoam o que esse homem fez com vocês. Gente, elas sempre, todas elas dizendo sim, né? Porque aceitaram tudo. Olha, eu fico tão feliz, eu estou tão feliz de saber que eu vou ajudar aí 6 espíritos, vocês não têm ideia da felicidade que eu estou. Vera, você guarda algum ressentimento, alguma coisa ainda, né? Porque eu creio que você guardava. Hoje, que eu estou aqui para te ajudar, você ainda guarda algum rancor, alguma coisa desse homem, né? Você perdoou de coração? Ai, que felicidade. Porque eu sei que eu consigo ajudar todas vocês. Eu vou deixar uma água e uma vela para vocês. A água significa a pureza que sacia a nossa sede e a vela é luz para vocês que estão na escuridão, tá? E pergunto para vocês se vocês conseguem ver o anjo que está, o anjo de luz que está aqui ao nosso lado e a nossa mentora. Ai, amor, que coisa mais linda que eu tô vendo, amor. O que foi? Eu tô vendo os espíritos. Tudo de branco. Não tô vendo. Ai, eu tô toda arrepiada. Gente, é maravilhoso. Nossa, amor, que visão linda você tá tendo. Eu não agachei pra me olhar pra cima. Ai. Os espíritos todos de branco. Ai. Gente, eu tô muito feliz de ajudar 6 espíritos. Porque a gente vai longe às vezes, né? E assim, a gente vai lá, ajuda um espírito aqui, outro ali. Mas 6 espíritos foi maravilhoso demais. E eles conseguem ver a luz do anjo da mentora, isso é que é importante. E eu tô quase chorando de emoção. Eu não vi. Vamos pegar a água e a vela, tá?
e orar por esses espíritos, amor. Vou pegar água e a vela para eles. Então. Ai, eu fiquei muito feliz, tadinha delas. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Vera e todos os espíritos que estavam aqui, né? Eu tive uma visão muito bonita, fiquei muito feliz, né? Quando eu tenho visão. Às vezes me assusto muito quando é à noite, não sei o que é, depois eu entendo que é uma visão. Mas essa, como é de dia, eu tive a visão e tranquila. Fiquei muito feliz de saber que são 6 espíritos que vão descansar em paz. Vamos orar por elas? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Agora eu pergunto se ainda tem algum espírito aqui, desses 6 espíritos que nós estamos ajudando. Ainda ficou algum espírito? Pedindo para a mentora, né, com todo respeito, mentora, todos 6 espíritos conseguiu passar? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.